Glória a Deus. Os pastores, os presbíteros estão liberados também para a salinha, tá? Brincadeira, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, pode se assentar, por favor? Que o texto que eu vou ler é um texto meio longo, né? O pastor me deu a liberdade de trazer uma mensagem para os irmãos. Confesso que é uma batalha. Quantos aqui se já passou por uma batalha espiritual? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo do 1 ao 15. Livro de Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 15. O tema da nossa série é Em Busca de Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, da Síria, e já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Da tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. O nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do teu povo Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitistes que os filhos de Israel passassem, porquanto viram da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Vê como nós dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que o Senhor fizeste herdar. O nosso Deus não nos julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava perante o Senhor, como também as nossas crianças, as nossas mulheres e os nossos filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse-lhes: dai ouvidos, todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, vem nos trazer algo que faz que a gente seja
para lutar sobre as nossas vidas. Algo que nos incentiva a mostrar que nós passamos por pelejas. Nós passamos por coisas que nos colocam perante um abismo inabalável. Mas para que a gente possa suprir todas essas necessidades, nós temos que buscar em Deus. Nós temos que colocar a nossa presença em Deus. Mas o rei Josafá, ele está diante de um intenso campo de batalha. Um campo de batalha muito complexo. Porque apesar de serem identificados os seus inimigos, são 3 povos que atacam. São 3 povos que vêm pelejar contra a vida de Josafá. Mas a batalha que nós vamos mostrar para vocês, aqui na palavra do Senhor, nós temos variados graus de problemas, de demandas, de circunstâncias. Muitas vezes eu e você temos que lidar com várias frentes de ataque. Mas se não vejamos o que está aqui para nos colocar, lutam contra uma batalha familiar. Muitas das pessoas lutam por uma doença, por uma enfermidade física. Mas muitos buscam contra enfermidades que têm recursos médicos, recursos financeiros, mas muitos buscam a enfrentar uma batalha, mas com eventual restrição financeira. Buscam para que nós possamos sentir, mas outros buscam com os que os outros custam e olham para mostrar que nós somos fiéis a Deus. Porque quando as batalhas vêm, quando as enfermidades vêm, grau de parentescos nos afligem, tentando nos travar sobre a casa da nossa família, esses problemas nos trazem outros. Mas aí nós vamos lá, resolvemos esses problemas, através da oração, através da busca, do jejum. Mas, quando nós pensamos que nós destruímos um gigante, logo vem outro. Quando nós tentamos e apaziguamos outro gigante, vem outro. E o que eu quero dizer para os irmãos? A história é que quando nós nos sentimos desafiados por essas batalhas, elas nos faz crescer. Porque quando nós crescemos na presença do Senhor, nós crescemos buscando a Deus, orando a Deus, apresentando a Deus. Mas no campo de batalha que o rei Josafá se viu em volta neste capítulo, é um campo que está sendo atacado por vários lados. Se nós olharmos no primeiro versículo, ele está sendo atacado pelos moabitas, pelos amonitas, pelos neumitas. É muito difícil na vida quando nós temos que resistir a ataques que vêm dos mais variados lados, porque às vezes nós somos feridos pelos inimigos lá de fora. Mas aquelas pessoas que nós menos imaginamos ao longo da nossa vida, são exatamente as pessoas que vão nos ferir. Mas às vezes as feridas que ocorrem estão do lado de dentro, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola. São variados ataques que vêm sobre nós cristãos. E o rei Josafá não foi em vão o que aconteceu com ele. Porque vieram aqui no capítulo 1, nós vimos que três ataques se levantaram contra ele. Mas ele sentiu medo. Reis, medo. Pastores também sentem medo. Presbíteros também sentem medo. Diáconos sentem medo. Pessoas que estão na liderança da igreja, como na área infantil, na área das senhoras, na área dos varões, na área da mídia, sentem medo. Quando vem algo que vai tirar o seu foco para estar perante a oração e na comunhão com Deus. O maior ataque que nós sentimos, que nós vemos, é essas pessoas que são feridas por brigas, por meio das variadas circunstâncias, tanto familiares, emocionais, e o que eu disse, espirituais.
Porque nós que estamos na frente da obra, trabalhando na obra, vem ataques de todos os lados. Vem ataque para tirar a sua atenção, para que você se enfraqueça. Mas eu queria que você tomasse uma direção do ataque que o rei Josafá estava sofrendo nesse capítulo. É diferente de qualquer outro ataque que ele sofreu na sua experiência de rei. Aliás, a história da Bíblia, que nós estamos acostumados com inimigos certos, determinados e às vezes únicos. Um povo vindo contra nós e daí a pouco outro povo vem contra nós. Mas nesse texto, 3 povos vão contra o rei Josafá. É uma batalha que eu e você não gostaríamos de experimentar. É um campo de batalha que eu não gostaria de provar. Que apesar da experiência de ser atacado por todos os lados, quem sabe eu e você nessa manhã estejamos inseridos nesse campo, nessa batalha. Nós mesmos, nós nos enfraquejamos. A nossa própria identidade, às vezes, da nossa fé, da nossa consciência de comunidade, nós temos como um próprio Deus as lutas que não são contra carne ou sangue, mas contra as potestades, contra o diabo que nos rodeia. Muitas das vezes como as suas ferramentas malignas que eu quero que vocês observem nesse texto, que a vida de Josafá, o que ele fez neste campo de batalha, qual foi o seu modo operante, como ele funciona. Mas antes de arrancar na leitura desse texto, permita-me dizer algo que eu acho brilhante nas Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não esconde o erro nenhum dos seus protagonistas na Bíblia. Ela não coloca, né, como se diz, vários modelos para que nós ressaltemos desse homem um tenebroso campo de batalha. 3 inimigos o afrontam. E em primeiro lugar, no verso 3, no campo de batalha da vida que nós passamos, que nós estamos vivendo, buscar ao Senhor é a primeira finalidade. Buscar ao Senhor é o foco de sermos blindados com um escudo que vai nos colocar blindados para resolver todas essas batalhas. Todas as batalhas espirituais, todas as batalhas emocionais, todas as batalhas financeiras que nos provam todos os dias da nossa vida. E isso eu falo para vocês, que quando a gente olha no verso 3, na Bíblia, diz o rei Josafá. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Vemos aqui 2 coisas importantes para nós quando o assunto é buscar ao Senhor. Esse homem ele está expondo uma fragilidade. A expressão na Bíblia Sagrada é Josafá teve medo. Mas será que reis, como eu disse, sentem medo? Sentem. Pastores sentem medo de alguma obra? Sente. Obreiros sentem medo? Sente. Mas para isso, temos que buscar jejum, buscar oração. Quantas das vezes nós chegamos aqui, irmãos, eu não estou falando, mas quantas vezes nós chegamos aqui, está eu, o pastor, a pastora, a Jaciara e alguns irmãos buscando a Deus, orando pela vida da igreja, pela sua vida. Marca a oração, por isso que Deus colocou no coração do pastor buscar a Deus, em busca de Deus. A igreja está necessitando, porque eu garanto para os irmãos que dentro da igreja tem batalhas espirituais, tem batalhas emocionais, e também tem batalhas financeiras que muitas das vezes nós deixamos a fraqueza nos preencher, do que buscarmos a Deus e sentir que Deus tem todo o projeto, o propósito, toda a arquitetura para nos dar livramento, para nos dar a sabedoria de conduzir e ser conduzidos através de uma batalha, através de sermos vencedores. Por quê? Porque quando você busca a Deus, quando você coloca em oração, quando você coloca em jejum,
o maior dos maiores entra na batalha. E nós podemos ver aqui na Bíblia que ele nunca perde uma batalha. Ele nunca perde um desafio. Se for preciso de curar, ele cura. Se for preciso de libertar, ele liberta. Se for preciso dele abrir as comportas do céu e derramar bênção na sua vida, ele vai fazer isso. Mas primeiramente nós temos que nos colocar perante a Deus e expor a nossa fraqueza para o Senhor. Expor as nossas fraquezas do dia a dia, da semana, do mês, e confessar a Deus a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? O que está entrando dentro do seu lar? O que está entrando dentro da sua empresa? O que está entrando dentro do seu trabalho, da sua escola? Apresente essa fraqueza ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto há tempo, para que nós possamos ser fortificados. Por quê? O seu medo impulsiona não para o abismo, mas o impulsiona para buscar a Deus em busca de Deus. Mas nos patamares espirituais, abrindo a nossa vida, abrindo o nosso íntimo, porque o Senhor conhece o seu íntimo. Ele não vai entrar sem a permissão. Ele não vai entrar se você não der lugar e falar das suas fraquezas. Uma coisa eu acho muito importante e interessante no meio cristão. É para nós, em algum momento mesmo, no inconsciente coletivo, as disciplinas espirituais me permitam destacar a oração, como eu falei, mas temos uma compreensão equivocada, não sei se você já experimentou, alguém te pedindo para orar. A oração é a seguinte forma: pastor, ou você, ore por mim. Ore por mim. Mas nós já tentamos de tudo, pastor. Todos os recursos possíveis já foram empregados. Nós já fizemos tudo que poderíamos ser feito. Já tentamos tudo agora, só nos resta orar. É uma fé maravilhosa, porque a oração já virou o resto. A oração já virou sobra. A oração é aquilo que a gente faz depois de esgotar todas as nossas alternativas e é a sobra. Já fiz de tudo para salvar o meu casamento. Já fiz de tudo. Já fui na terapeuta, já fui num psicólogo, já até um psicólogo falou que estava gostando muito de mim, mas ele me indicou a tal de uma psiquiatra. Nós fomos, agora, pastor, nós vemos que aqui é porque nós somos, nos resta a orar. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Nós não precisamos de correr atrás de ninguém. Nós não precisamos correr atrás de pessoas materiais. Nós precisamos correr atrás de Jesus. Nós temos que buscar a Jesus. Porque o tema que foi nos dado é em busca de Deus. E buscar a Deus, irmãos, é um benefício tão, tão maravilhoso. Buscar a Deus em oração é uma dimensão onde você entra e quando você começa a dialogar com Deus, começa a falar com Deus, Ele ouve. Ele ouve. Por isso que Ele fala aqui, a vossa peleja não é tua, mas é minha. As vossas afrontas não são tuas, mas são minhas. Batalha espiritual, todos nós passamos. Mas nós queremos ser vencedores, busque a Deus. Venha para a igreja orar, ore na sua casa, ore na madrugada. Mas a melhor forma de nós encontrarmos esse Deus é através da oração, do jejum. O rei Josafá, ele sentiu medo. Ele sentiu medo. Mas ele fez o quê? Ele pegou as suas fraquezas, deixou para trás e foi ao encontro de Deus. Apregoou jejum e oração. E isso não é em vão. O pastor aqui, o pastor Eberson, ele está fazendo isso. Ele está exercendo essa função de buscar a Deus. Se nós queremos buscar a Deus, a gente tem que orar, a gente tem que buscar. Porque que a igreja está sendo abençoada, porque através do jejum e da oração, porque que os jovens estão, aquela conferência, irmãos, foi o patamar da oração, da busca de Deus, porque Deus operou,
nós vimos aqui pessoas que estavam como se diz, numa dimensão que era de se entregar para o mundo. Pessoas chegaram em mim, chegaram na pastora Jachá, chegaram no Moisés, chegaram em todo mundo falando assim, eu não aguento. A minha casa está assim. Pastor, eu fumei, me perdoa. Pastor, eu estou com depressão. Mas isso nos leva a mostrar para essa mocidade, para esses adolescentes, que nós somos iguais. Mas nós temos que orar, nós temos que buscar, para nós termos de seguimento, para que nós possamos ajudar a todos. Não é ajudar só um. O rei Josafá, ele buscou o povo para ajudar ele. Porque sozinho um não consegue. Dois não conseguem. Mas quando a igreja se põe a pelejar, quando a igreja se põe a buscar, quando a igreja começa a se entregar ao Senhor Jesus, em buscar a Deus, não vai existir batalha, mas vai existir vitória. Vai existir vitória na vida de vocês. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos aprender isso. Nós precisamos pedir socorro quando estivermos na batalha. Não é vergonha, irmão, alguma nós temos que pedir socorro diante de muitos anos. Nós cristãos encaramos a depressão, como eu falei. Vou te mostrar na Bíblia. Elias também é profeta. Teve um quadro no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 4 e 5, de depressão. Claramente ele pediu a própria morte para Deus. Então, depressão é falta de... Neste culto, nessa manhã, quem tem... É falta de fé, eu preciso ser neste culto, quem tem mais fé do que teve. Depressão é um estado tratável. Aliás, tem até remédio. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, diz que em Cristo habita todos os mistérios da ciência, todos os tesouros do conhecimento. Em Cristo não habita apenas a teologia, os anjos. Em Cristo habita toda a ciência, toda a farmacologia, toda a medicina. Tudo habita em Cristo. Cristo é a fonte, Cristo é o discernimento aos homens para criar coisas capazes de nos ajudar quando nós precisamos de socorro. Por que nós não podemos socorro? Buscar a Deus a resposta. Ele nos capacitou, os homens, a nos dar. Peça socorro, porque eu tenho uma boa notícia para você. Nós não servimos a um Deus que, quando nós estamos no fundo do poço, Ele nos joga uma corda. Amigos jogam cordas. Amigos jogam cordas, porque todo mundo é nosso amigo. Mas eu aprendi uma coisa, e olha, que eu aprendi cedo. Você deve saber disso, mais do que eu. Toda amizade tem um limite, toda amizade tem um limitezinho. Mas tem muito amigo que é muito bom, mas quando a gente está no fundo do poço, ele joga a corda. Mas se o peso estiver maior, ele solta a corda. Mas eu quero dizer para vocês que tem um maior, que se preocupa com você, se preocupa comigo. Quando você está lá no fundo do poço, ele desce até lá o fundo do poço. Ele pega sobre a sua mão, te coloca no... sobe do poço, te coloca de pé e fala, eu sou contigo. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Essa luta não é sua, essa luta é minha. Peça socorro, irmãos. Quando você tiver, peça socorro, mas não peça socorro àquele que quer soltar a corda quando você estiver no peso. Peça socorro ao Senhor Jesus. Peça socorro à evidência na sua vida. Peça socorro naquele que vai resolver a sua demanda, vai resolver os seus projetos. Terceiro lugar, no campo de batalha, reconheça a sua fraqueza. No verso 12, diz assim, palavras de Josafá. Nosso Deus, executarás tu o teu julgamento contra eles? Por quem nós não há força para resistirmos a essa grande multidão? Quem vem contra nós e não sabemos nós que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Talvez você viva essa experiência nesta manhã.
A experiência de saber o que não fazer já passou por algumas circunstâncias na sua vida. A sua vida, na sua vida com a igreja, na sua vida com a empresa, na sua vida familiar, onde você olha, eu não sei o que fazer. Mas eu quero te contar uma coisa nessa manhã. Se você não sabe o que fazer, eu tenho uma resposta para você nessa manhã. Se você não sabe o que você vai fazer, eu vou te falar mais uma vez, que vocês já estão cansados de ouvir nessa mensagem. Busque a Deus. Venha para a igreja, chega 30 minutos antes. Se coloca de joelhos. Expõe sua fraqueza para Jesus. Expõe a igreja, que é um templo onde você tem total liberdade. Você tem liberdade na sua casa também, no seu quarto, mas quando você vem para dentro da igreja, você sente algo diferente, parece que algo está te envolvendo para você expressar o que você precisa para o Senhor. É você e Deus. No seu quarto é você e Deus, mas aqui é você e mais 300 que estão do seu lado, passando por uma batalha, mas estão aqui, firmes e fortes, porque o Senhor diz, a peleja não é sua, é minha. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, tem gente que superou grandes batalhas, e diante desses desafios minúsculos, cai no chão. Tem gente que não se sente nada, nem os seus desafios minúsculos, tem gente que se abate, tem gente que, pelos seus desafios, eles se entregam ao mundo. Mas eu quero dizer, se reconhecer a sua fraqueza, o problema é que nós não conseguimos reconhecer. Mas eu não sei se a gente acha bom demais. Você quer ver uma coisa? No dia em que Deus, para a gente, é quando reconhecemos a nossa fraqueza, esse dia é o dia do Senhor. Quando Deus olha, lá no livro de Ezequiel, ele fala, Ezequiel, desça ao vale, e ali eu falarei contigo. Então eu me levantei e desci ao vale, prostei-me como o meu rosto no pó, e o Espírito do Senhor me pôs em pé, como as ondas que vêm de Quebar, porque às vezes Deus quer que nós desçamos a um vale, para Ele falar conosco. Ele precisa reconhecer, meus irmãos, que tem um servo de Deus precisando dele. Precisando dele. Mas qual é o seu ponto fraco, irmãos? Que dizer dizer com o problema como te aflige. Os problemas pode ser nos olhos, pode ser no pudor, pode ser em todas as áreas, mas você precisa de reconhecer. Mas eu quero te dizer, reconheça a sua fraqueza. O melhor dia da sua vida não vai ser o dia que você vai ganhar um título, ou melhor, para você vai ser quando você reconhecer e olhar com cara limpa para o Senhor. Olhar para o Senhor. No verso 12, palavra de Josafá. No campo de batalha espiritual, ou você reconhece o seu modo de ser, ou você reconhece a sua fraqueza. A sua indignidade ou o seu demétrio, ou você vai perder porque você não confessa o seu ponto fraco. O diabo costuma saber do nosso ponto fraco, ele costuma saber o nosso nome, e no poder e na autoridade de Cristo. Eu quero dizer para vocês que nós, quando nós entramos numa batalha, quando nós desejamos ser conduzidos, porque aquele rei, ele sentiu medo, mas ele apregoou jejum, apregoou oração, e ele foi vencedor. Campo de batalha é um campo que nós nunca, cristão, vamos nos afastar dele. Vai vir batalhas, vai vir guerras, mas nós vamos estar ali, de pé, buscando o Senhor, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir porque Ele entrega sobre si todas as suas preocupações.
Ele toma. Quantas das vezes, irmão, nós estamos aí, passa pandemia, agora veio esse problema de governo, tudo isso. Nós não temos que dar olhar para aquelas coisas, não. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que olhar para Deus, nós temos que buscar a Deus. Se nós, a partir de hoje, nós nos espelharmos nessa série que o pastor fez, buscando a Deus, quantas palavras nos edificou, quantas palavras nos mostrou que nós devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as dificuldades. Buscar a Deus significa estarmos conscientes que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Buscar a Deus é sentir que nós somos mais que vencedores, quando nós nos deixamos se entregar àquele que é todo poderoso. Para finalizar, irmãos, para concluir, há 3 registros narrados nas Escrituras: Marcos 5, Lucas 7, João 11. Marcos 5 é o episódio da ressurreição da filha de Jairo. E pode ser que alguns digam, é muito fácil ressuscitar uma menina que está em casa, nem estava morta, que falou, né? Mas em Lucas 7, o filho da viúva da aldeia Naim, ele já não estava em casa, mas estava num cortejo fúnebre. Ele não estava em casa, mas também ele não estava no sepulcro. E é muito fácil ressuscitar um menino no meio da rua. Difícil é ressuscitar um que está no sepulcro. Mas aí vem João 11. Lázaro já não está em casa, não está na rua, no cortejo, mas Lázaro está dentro de um sepulcro há 4 dias, porque Jesus pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em casa, ele ressuscita, na rua ele ressuscita, no sepulcro ele ressuscita. Ele ressuscita, esse é o nosso Deus. Se você tem um sonho que está sendo afrontado, você está no meio dessa batalha, Jesus, ele pode ressuscitar esse sonho seu. Ele pode entrar no poço, como eu falei, te pegar pelo colo, te carregar sobre os braços e dizer, eu sou a tua luz, eu sou a tua vitória. Mas, se você está passando na batalha, louve a Deus. Se você está passando na batalha, glorifique a Deus. Se está difícil você louvar, glorifique a Deus. Está complicado? Louve, exalte ao Senhor Deus. É porque no louvor e na adoração que a sua vitória chega. E Deus assina a sua vitória. Eu queria orar com você nessa manhã. Talvez não era isso que vocês queriam ouvir. Mas o que move o coração de Deus, o que move a presença de Deus na sua vida, em meio a essa batalha, em meio às circunstâncias. Talvez você está procurando algo, um emprego, algo, e o inimigo está travando, está segurando, a bênção está ali, mas você está precisando de algo. O inimigo está ali, só te pegando, só te afrontando. Agora é a hora de você buscar o Senhor. Agora é a hora de você expor sua fraqueza ao Senhor. Senhor, a minha fraqueza é isso, eu pequei, eu fiz isso. Fale com o Senhor. Busque ao Senhor. Porque se você buscar a Deus, você vai lutar não com suas forças, mas você vai lutar com a vontade de Deus. Pai querido, Pai poderoso, neste momento, meu Deus amado, eu quero expressar a minha gratidão, meu Pai, por essa palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é forte, que o Senhor entra na batalha, meu Pai amado, para nos fortalecer, para nos edificar. Pai, eu peço ao Senhor nessa manhã, meu Deus amado, que a oração seja primordial na igreja, que a oração seja primordial, meu Pai amado, na sua casa, que a oração seja primordial, meu Pai amado, no seu trabalho, meu Pai, na sua escola. Pai, que a sua empresa, meu Pai amado, seja, meu Pai amado, sim, meu Deus, Pai amado, blindada, meu Pai amado, através das nossas orações. A igreja do Dom Pedro II, meu Pai amado, nesta manhã, meu Pai,
entrega sobre Ti as fragilidades, entrega sobre Ti, meu Pai amado, sim, meu Deus amado, as suas dificuldades, mas nós, meu Pai amado, nós sabemos, meu Pai, ao Deus que servimos, ao Deus que buscamos, Pai, por isso, meu Deus amado, eu peço ao Senhor, meu Pai, abençoa, meu Pai amado, a Tua igreja, abençoa aquelas vidas, meu Pai amado, sim, que estão passando, meu Pai, por uma batalha financeira, espiritual, Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus amado, entra com providência, em nome de Jesus. E que me entregou a Ele que